Fala pessoal, beleza? Bom, nessa aula a gente vai ver a parte de modelagem de residência. Vocês vão observar que vai ser basicamente o mesmo raciocínio, as mesmas coisas que a gente utilizou para fazer a modelagem da área de lazer. Não vai ter nada assim, a sequência, a maneira de fazer é aquela lá. Então, eu fiz um desenho aqui bem simples, tá? Não fiz nada complicado, porque senão às vezes tipo, acaba demorando demais. E o raciocínio vai ser o mesmo, independente da casa ser mais trabalhosa ou não, os recursos, né, a maneira de fazer a modelagem vai ser sempre a mesma maneira. Só vai ter, às vezes, um pouco mais de trabalho para fazer alguma coisa, né? Nesse caso aqui, é uma planta de uma casa térrea, telhado de 4 águas com volume nessa parte aqui. E aí eu fiz uma fachadinha aqui sem o muro, né? E com o muro aqui na frente, a gente vai fazer alguns frisos, vai fazer uma parede com alguns frisos aqui, os portões e assim por diante. A gente vai modelar, eu aqui, né, pelo menos agora na aula, eu vou modelar a fachada dela. Como vamos imaginar se a gente fosse fazer a imagem da fachada. Vocês podem modelar a casa toda, tá? Pode fazer as laterais e o fundo, eu vou falar o que é no caso, né? E para ter a residência completa, né? Todas essas modelagens que a gente está fazendo aqui durante as aulas, a gente vai aproveitar elas no decorrer do curso, depois quando a gente começar a ver iluminação, quando a gente começar a ver materiais, esse tipo de coisa, a gente vai aproveitar essas modelagens para ir pegando esse trabalho desde a hora que a gente modelou e ir trabalhando ele até ter um resultado final e ter uma imagem renderizada para vocês irem guardando e acompanhando o processo de evolução durante o curso. Então, aqui o mesmo esquema, né? Eu separei por layer, planta, esse daqui cobertura e esses dois vistas. Então, a gente vai fazer o mesmo processo para depois mandar ele lá para o Max, né? Então, a gente vai usar o Scale, valor 100, vai usar o Options, com os valores 20.000, 100, 10, 100. E a gente vai mover o nosso desenho para o eixo 0. Já estava quase já. Beleza, vou salvar e vou lá para o Max. Sempre lembrando, antes de importar qualquer coisa, a gente confere no System Unit Setup se está metros. E aí agora a gente importa. Importa. Na caixa de importação, mesma coisa. Grayscale para metros. Mesmas configurações. Ok. Vou mudar só a cor aqui para azul, para enxergar melhor. Joia. Feito isso, volta no Customize, Unit Setup, System, centímetros. Mesma coisa. Maravilha, ó. Então, as vistas vai ser o mesmo esquema lá que eu falei na área de lazer. Eu não gosto de deixar a vista junto no desenho. Eu prefiro ir medindo lá no CAD, né, que aí eu tenho uma precisão maior, não preciso colocar cotas aqui, não preciso colocar nada. Então, eu vou já pegando as medidas no CAD. Então, vou apagar as minhas vistas. Eu vou trabalhar essa modelagem com layers, tá? Para a gente ter o desenho mais organizado, né, e daquela maneira a partir dos layers. Então, vou pegar aqui no CAD, na vista, vou ver a altura da minha casa primeiro. Deixa eu voltar a escala.
Então aqui, a altura até o telhado, lembra que tem aquele esquema que eu falei que o telhado, na área de lazer, né, como a gente tem esse beiral, ele passa um pouco a altura, né? A altura dele fica mais baixa. Então eu vou... Deixa eu ver se é nesse ponto aqui que tá. Isso. Eu vou... Só cheguei ele até aqui, onde começa o nosso beiral, para eu ter a altura certinha da minha laje aqui. Então ela tem 2,80. Então todas as paredes que eu vou fazer aqui vão ter 2,80. Então eu vou começar criando um layer, novo layer, parede. Não vou me preocupar com cores diferentes, com nada por enquanto, tá? Eu vou só fazer o layer parede. E aí é o seguinte, a gente tem as paredes externas e tem as internas. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o esquema da parede interna, né? Se tem que fazer, como não vai dar para ver nada, se teria necessidade. Sempre, tá? A gente vai fazer as paredes internas, vai fazer o piso interno. Por quê? Por causa das janelas, né? Quando a gente tiver a janela, a gente tem o vidro, a gente vai enxergar lá dentro, né? Apesar da gente poder colocar uma cortina, poder colocar alguma coisa, mas é legal a gente estar com as paredes lá dentro, com esse tipo de coisa, por causa de refração mesmo, né? De transparência. Se eu quiser, por exemplo, colocar uma luz lá dentro, se eu não tiver as paredes, o comportamento da luz vai ser diferente. Se eu não tiver o piso, pode vazar a luz. Depois a gente vai ver isso mais pra frente, mas pode vazar a luz por dentro e aí fica esquisito lá dentro. Se eu quiser colocar alguma decoração lá dentro para ver pela janela, para ficar ainda mais detalhado, né? Também eu tenho essa oportunidade. Agora, se eu não fizer, aí vai ficar um vazio lá dentro mesmo. Então, essa parede que eu criei o layer vai ser a parede externa da nossa residência. Então, tudo que for parede interna eu vou fazer depois com um outro layer. Então, vamos começar fazendo o mesmo esquema, fazendo aqui as linhas, 2,5 no snap, e criando só o que fizer parte dessas paredes. Eu posso desligar o Start New Shape, para elas já ficarem tudo, né, no mesmo objeto, para quando eu for dar o Extrude, eu não ter que fazer uma por uma, né? Nesse caso aqui, compensa vocês deixarem tudo já em um, né? Apesar de eu não fazer as laterais aqui, eu vou deixar os recortes aqui certinho, só para vocês terem medidas de altura, esse tipo de coisa que a gente vai utilizar. Até para eu ter a localização ali depois certinha desse volume também. Então é sempre no mesmo raciocínio que a gente fez, né, as outras modelagens. Vai ser tudo... Essa é uma maneira de fazer, né? A gente poderia fazer um box, transformar em poly, fazendo. Mas eu acredito que essa maneira seja a maneira mais tranquila da gente fazer a modelagem e poder fazer a edição depois, esse tipo de coisa. Ah, beleza, ó. Feito então as paredes. Agora a gente vai dar o extrude para dar a altura, e a gente sabe que a altura delas vai ser 2,8. Então aqui foi bem bacana a gente ter feito a modelagem, a criação das lines sem o Start New Shape ligado, para que a gente, na hora de dar o extrude, já todas as paredes, né, todas as lines já vão junto e a gente fica com um objeto só. Beleza, agora eu vou fazer a parte das janelas. Essas duas são iguais, aqui é uma porta, aqui é a porta, essa provavelmente é igual. Eu acho que as janelas têm meio que tudo a mesma medida, vamos ver. Então eu vou fazer, posso fazer direto com a box.
Então, essa parte de baixo, o peitoril dessa janela, a gente vai colocar 1. Se bem que a gente tem aqui no CAD, né, a gente pode conferir essa medida. Ó. 1. Então, aqui, 1. E a parte de cima, a gente vai ter, a janela vai ter 1,20, se eu não me engano. Então, 2,20 para 2,80 são 60. Então, daqui a aqui, a altura, 0,6. E aí eu coloco ela lá em cima. Pronto. Depois a gente pode dar o attach nisso para ficar tudo a mesma cor, só visualmente, né? Essa janela que tem aqui do lado, ela tem a mesma altura. Então eu posso copiar e colocar ali no mesmo lugar. Vamos ver essas outras. Aí a gente vai aproveitando a modelagem, né? Parece que é tudo igual mesmo. Depois, se tiver algum... No caso aqui, a gente vai deixar todas com essa mesma altura, tá? De peitoril 1 metro, né? E a janela com 1,20 m. Então, copia, roda e coloca no lugar. Pronto. Tudo feito. Vamos colocar uma cor única aqui. Pronto. Beleza. Agora, a parte das portas, mesmo esquema, a gente vai fazer só a parte de cima. Então, eu vou colocar aqui o mesmo 0,6 e vou colocar lá em cima. Então, tenho essa, tem uma do lado de cá. Acho que é o mesmo tamanho. Isso. Joia. Agora a janelinha dos dois banheiros aqui. Então a gente vai fazer o peitoril com 1,60 e a parte de cima a mesma coisa, 0,6. Coloco lá no lugar. E aí posso pegar as duas e copiar para outra janela aqui. Às vezes eu puxo para fora porque o snap não aparece, o símbolozinho do move. Então eu acabo puxando para fora e depois movendo pelo snap para ele funcionar, tá? Se no de vocês já pegar o snap direto em algumas situações, já copia de uma vez já o lugar. Beleza, ó, tá montado então a parte das paredes. Esse layer que a gente tem de parede. Agora eu vou criar um novo layer e a gente vai usar esse layer parede interna. Parede interna. Ok. Nessa parte de parede interna, não tem necessidade de a gente se preocupar muito com o lance das portas, tá? A gente pode passar direto, não tem problema, porque aí também já não tem necessidade. Ainda mais nesse caso, que dependendo aqui na vista que a gente vai fazer, não apareceriam essas portas, no caso, né? Porque vai acabar ficando mais escuro mesmo lá dentro. Só se a intenção real de vocês, numa imagem, por exemplo, tem uma casa que tem uma baita de uma portona de vidro e aí vai enxergar realmente lá dentro tudo, aí nessa parte onde tiverem portas, onde tiver qualquer coisa, aí eu aconselho a modelar certinho lá dentro. Mas
Num caso assim de janelas normais, coisa pequena, não tem tanta necessidade de se preocupar com isso. Então a gente pode criar as nossas paredes aqui sem muita preocupação com o lance de portas, tá? Posso, por exemplo, passar direto, né? Eu vou fazer por parte aqui mesmo. Porque senão depois eu não, acabo não fechando direitinho. Então, esse daqui. Desligo o Start New Shape, né? Porque já ficar tudo certinho já. Aí o que acontece? Ó? Essas paredes internas, a gente não vai colocar a mesma altura que a gente tem aqui o 2,80. A gente sempre vai usar alguma coisinha mais baixo para a hora que a gente colocar a laje, a parede não ficar no mesmo alinhamento da laje, para não dar face sobreposta, senão depois a gente tem problema. Para quem já fez o módulo 1 do AutoCAD, né, para quem está fazendo o treinamento completo e viu no módulo 1, eu já falei sobre isso. Então, eu estou repetindo agora para quem estiver fazendo só do 3D Max para frente. Todas as paredes internas a gente vai fazer tipo 2, 3 centímetros mais baixo do que a parede externa, para quando a gente colocar a laje, não ficar, nunca pode ter face sobreposta, um objeto entrando dentro do outro, porque depois, lá na frente, no módulo 3, a gente vai perceber que vão criar manchas no desenho. E aí depois a gente tem que arrumar isso daí. Existem, né, maneiras de arrumar, às vezes até sem ter que mexer na malha, mas quanto mais organizadinho tiver o desenho, melhor. Então, como a gente utilizou 2,80, né, na parede externa, eu vou colocar aqui 2,78. Aí ele vai fazer um dentinho aqui de 2, né? Quando eu fizer a laje, então eu vou colocar a laje com uma altura de menos 0,02. Aí ele vai ficar alinhado certinho. Beleza. Então, próximo passo, vamos fazer a laje. Vou criar a casa toda primeiro, depois a gente vai para a parte externa, para não atrapalhar nada aí a visualização. Então, vou criar o layer laje. Vamos fechar. Como a nossa casa é um retângulo, né, não tem nenhuma quebra, nada, eu posso fazer direto um retângulo. Apesar, ó, vamos pensar aqui, a gente tem esse volume, né, que vai ultrapassar aqui. Então, se eu fizer a laje inteira, o que vai acontecer? Eu vou ter, depois, essas paredes entrando dentro da laje. Visualmente, até não teria problema, né, porque não vai dar para enxergar nada dessa parte. Se der alguma mancha, vai ser na laje onde está pegando a parede. Como ela vai estar por dentro, não vai dar para ver. Mas, para a gente fazer da maneira correta, então eu vou fazer aqui pela cobertura, eu vou fazer o que seria a nossa laje da maneira certa. Ó. Esse ponto não está pegando aqui. Vou fazer ele para cá, depois eu só ajusto ali. Pronto. Então seria esse o desenho e depois a gente teria esse desenho. Esse eu não vou fazer desligar no Start New Shape, porque depois eu vou ter que copiar esse daqui lá em cima no volume. Bom, deixa eu ver se por aqui pega. Se ele não pegar esse, eu arrumo ali pela planta mesmo. Então, beleza, ó. Tenho esses dois, vou só tirar essa seleção e vou colocar ele lá no lugar certo.
Tá maior aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Parece que tá maior. Se ele tiver maior, não tem problema, a gente ajeita. Não, tá certo. Ah, ele tá maior porque tá pela parte de fora. Então tudo bem, ó, eu vou colocar aqui pela parte de dentro. A gente pode usar a parte de fora, não vai ter problema. Ao invés da gente mover por dentro, vamos mover por fora mesmo. Porque como vai ter o telhado cobrindo e essa outra laje por fora, não vai ter erro. Tá. Aí eu vou acertar só esse vértice aqui que saiu. Se eu quiser colocar essa laje por dentro aqui, para não ter enrosco, ó, eu posso pegar, tá, os vértices. Ó. Lembra que tudo a gente pode editar, não precisa ficar preso ao que modelou. Né, o que fez primeiro. A gente pode pegar e jogar tudo aqui por dentro. Né, para não correr o risco de ficar nada por cima. Beleza. Agora, então, tá tudo certinho. Eu vou esconder agora o layer aqui da parede. Só para poder pegar essas lines aqui certinho. Então, essa laje, a gente vai fazer a altura dela com 0,02. Essa daqui, mesma coisa. 0,02. E aí a gente vai mover as duas, a parte de cima, né, dela. É isso que eu falo, às vezes o snap, ó, ele não dá a opção certinha na hora de pegar e aí a gente fica sofrendo. Por isso que às vezes eu puxo ele para o lado e depois movimento, tá? Pronto. Vou de baixo nela. Peraí. Essa parte de baixo até aqui. Beleza. Aí está feita a laje. Posso voltar a parede agora. Então a laje ficou por dentro, alinhada, né? Por aqui. Beleza. Próximo passo, a gente vai fazer o piso aqui de dentro. No caso aqui, ó, como o nosso piso é negativo, né, ele é menos 0,02, não tem a necessidade da gente fazer recortado tudo certinho. A gente pode fazer uma box aqui com valor negativo, porque não vai subir, né, na parede, nada, vai ficar alinhado certinho no desenho. Então eu vou criar o layer. Vou colocar aqui como piso interno. E eu vou ter que fazer essa box aqui, menos 0,02. E aí eu vou ter que fazer nas duas portas também. Nessa daqui, menos 0,02. E na de cá, menos 0,02. Aqui não tem problema, porque ele fica por baixo, então ele não vai avançar nada ali dentro da casa. Beleza. Então aqui está montada essa parte. Então, pensando em fachada,
eu vou fazer essas duas janelas aqui, tá? A gente já sabe como faz as janelas, já importa nesse tipo de coisa. Então, eu vou fazer essas duas. Vou pegar aqui, as duas são iguais, né? São janelas, duas folhas. Então, vou fazer aqui pela vista front. Então, vou criar os dois layers. O primeiro vai ser o caixilho. E o segundo, o vidro. Então, esse é o corrente agora. E aí, vou fazer qualquer uma das duas, depois eu copio. Essa daqui está mais fácil, porque tem menos linhas ali passando, né? Então, aquele mesmo esquema. Um retângulo, converto ele para spline, spline, 0,02. Já posso dar o extrude, 0,1. E de dentro, converto para spline, 3, outline, 0,03, extrude, 0,035, a outra borda, converto para spline, 3,01, extrude, 0,03. 0,3. Aí vamos ver. Só esse aqui. 0,035. Beleza. Os detalhes estão para dentro, né? Como eu vou ter a vista de fora, então tá certo os detalhes para o lado certo. Mudo meu layer para vidro. Já vou fazer já os dois, depois eu só copio já com o vidro mesmo. Posso fazer com a box. Vírgula 0,15. Aí agora eu pego todos esses daqui e copio para o lado de cá. Vou colocar eles um pouquinho mais para frente. Pronto. Então está feita a janela. Agora eu pego a janela e coloco, né, lá na vista top, no lugar dela. E copio pelo lado de cá. Pronto. Está feito as duas janelas. O caso aqui, ó, laterais, porta, janela, vocês vão fazer, tá? Seguindo o mesmo raciocínio. Mesma coisa aqui, pode fazer tudo de vidro mesmo. Tá? Inclusive aqui nos quartos, se alguém quiser fazer veneziana, pode fazer. Se alguém quiser fazer de vidro mesmo, pode fazer também. Seria SS. Vamos conferir aqui. Ó. 3 janelas aqui para vocês decidirem o que fazer. Seria essa primeira do lado direito, e a última, e essa daqui. Se quiser fazer de vidro, né, essa e essa. Ou se quiser fazer veneziana. Porta, pode fazer também o modelo que quiser. Lembrando, ó, essa daqui é a porta da cozinha. Então, pode fazer ela como veneziana, pode fazer metade veneziana, metade vidro. Aí vai de vocês. E aqui a porta de entrada, que seria a porta de madeira. E aqui a janela igual a essa, pode copiar essa daqui mesmo para lá. Beleza. Agora vamos fazer a parte dos muros. Então a gente vai ter o muro total, né, que é esse daqui, vai, volta, vem para cá e para cá. Nessa frente,
e a gente vai fazer aqui nessa lateral também, a gente vai fazer essa parte dos frisos aqui. Então vamos lá. Criar o layer. Layer. Muro. E aí a gente faz o desenho aqui. Align. Aqui a gente tem o espacinho aqui do portão. Beleza. Vou desligar o Start New Shape para fazer as outras partes. Continuar com a line mesmo. Lembrando que aqui vocês podem fazer box, pode fazer retângulo, pode fazer align. Qualquer um deles vai dar certo. Ótimo. E aí vamos ver a altura do muro. Então, daqui a aqui, 2 metros. Vou lá e dou o extrude de 2. Joia. E agora vamos fazer os frisos. Como a gente vai fazer? Vou converter para poly. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que criar os edges aqui, aqui, aqui. E depois aqui e aqui. Vamos ver se ele já pega todo mundo aqui. Quantos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, connect. Beleza, 1, 3, 4, 5. Como está tudo alinhadinho, então eu posso pegar já fazendo a volta aqui, que ele já vai ler certinho de todo mundo aí. Ok? Aí a gente usa o chamfer, quanto que é a distância do friso, 0.02. Então, chamfer, no caso, o chamfer é metade para cada lado, então vai ser 0.01. E depois eu posso pegar os meus polígonos, dar o extrude. Como a gente tem um canto aqui, uma quina, a gente muda para local normal. Eu vou pôr 0.02. Pronto. Então está feito os frisos ali nessa parte do nosso muro. Vou pôr um azulzinho aqui só para melhorar o aspecto. Beleza. Agora aqui ó, a gente tem uma floreira, que seria essa parte aqui, e a grama por dentro. Então, vou criar o layer, já vou criar os dois já. Floreira e grama. Aí a nossa floreira vai ter, vamos ver, aqui tem uma pingadeirinha, tá? Depois a gente faz, 40 de altura. Então, mesmo esquema, vou fazer com a line, aqui, vou dar o extrude, 0.4. Essa parte aqui, ó, como a gente avançou o friso, ó, então, para não acontecer isso da floreira entrar dentro do friso, eu já vou converter isso daqui para poly
e vou pegar esses vértices e vou mover eles aqui, né, em X, até ele ficar no alinhamento aqui correto, né, não ficar ultrapassando ali para dentro. Joia. A grama a gente pode fazer direto com o plane, né, a gente ainda vai estudar certinho como fazer a grama, né, a gente fez aqueles exercícios lá de terreno, quando o terreno é em desnível, vai ser mais ou menos por ali. A gente vai só acrescentar algumas coisas a mais. Então aqui, por enquanto, posso deixar com um segmento só. Não fiz o layer, não troquei o layer, quer dizer, né? Deixa eu isolar ele. Então, quando vocês esquecerem de trocar o layer, seleciona ele, clica aqui no Select Highlighted e clica no objeto. Volta todo mundo. E agora vamos subir, né, a grama, para ela não ficar lá embaixo. Falei errado o negócio do layer. A gente clica no mais para adicionar o objeto, não é no outro. Pronto. Agora sim. Esse Selected Highlighted é para mostrar o que é, por exemplo, se eu clicar aqui na parede, clicar no Select Highlighted, ó, ele mostra quais são os objetos que fazem parte desse layer. Tá confundindo aqui. Mas beleza, a grama está feita, a gente colocou ela um pouquinho mais alta, eu vou colocar um verdinho aqui. Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer os pisos. A gente vai ter um piso aqui. Deixa eu vir na planta. Ó. Vou mostrar aqui no CAD que é mais fácil. Então, ó, essa parte aqui vai ser um piso que vem aqui, 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 até aqui. Nessa parte onde ficariam os carros, por exemplo, a gente vai fazer o piso grama. E nesse fundo, a gente vai fazer como se fosse grama. Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro esse piso inteiro aqui que a gente tem. Então, vamos criar o layer dele. E vamos colocar o nome como piso externo. E vamos criar a line. Sempre dando o recorte aqui, passando. Tomando cuidado para não pegar ponto errado. Se pegar, lembra que é só apertar o backspace que ele volta. Aqui então a gente pode vir até aqui e fazer o contorno aqui. Na última. Tem um ponto ali errado, depois a gente conserta. Então, esse ponto aqui que ficou errado, a gente movimenta ele no lugar. Sempre dá uma conferidinha para ver se não ficou mais nenhum ponto. Quando tem esse monte de cantinho assim, pode ser que a gente erre alguma coisa. Dou extrude, menos 0,02. Está feito esse piso. A grama lá no fundo, mesmo esquema. Vou voltar o meu layer para a grama. E vou criar o plane lá atrás. E aqui. Nesse caso eu não vou fazer diferença de nível nada. Tá? A grama estaria no mesmo nível ali do piso.
Joia. Agora vamos fazer o pisograma. No pisograma, a gente vai ter duas partes, né, no caso. A gente vai ter... Eu posso criar só o layer pisograma mesmo, que aí depois os objetos vão estar separados, a gente pode aplicar pensando em textura lá na frente, vai estar separado. Então, só o pisograma. E aí aquele mesmo esquema que a gente já estudou. A gente faz o plane. Eu vou ter que puxar ele até ali. Já vou converter ele para poly. Coloco ele aqui no lugar. Ali, como a gente teve diferença do friso, então só confere para ver se ele foi o piso certinho. Esse pode entrar ali por baixo mesmo. Ok. E aí a gente vai fazer as divisões na nossa malha. Vou pegar o edge, esses dois, connect. Doze tá bom. Agora para esse lado. 11. 12 e 11. Seleciono todos os polígonos. Aí a gente utiliza o inset. Muda do group para by polygon. Mais ou menos 0,035. Aí depende do modelo, né? Ok. Já vou dar o detate nisso daqui. Ok. Nesse que ficou, a gente dá o shell. Vou fazer o shell para baixo. Então, 0,02 no inner amount. Agora o que eu vou fazer? Essa outra parte aqui do piso, eu vou isolar. Se vocês quiserem, eu posso pegar e colocar ele no layer grama. Para ficar, né, como a grama. Zip. Aqui. Beleza. Agora vamos fazer a calçada, guia, rua, que é aquele mesmo esquema que a gente já viu na aula. Então, o primeiro layer vai ser calçada. O segundo layer vai ser a guia. E o terceiro layer vai ser a rua. Vou deixar a calçada ativa. E a gente vai usar aquela mesma técnica que a gente utilizou na outra aula. Vou criar um plane do tamanho total. Vou converter ele para poly. Add. E aí eu sei que eu preciso de 1, 2, 3, 4. Como aqui é plano, não tem problema eu movimentar os edges, né, no plano. Se ele tivesse inclinado, aí a gente tem que ir criando e utilizando o slide, para não dar deformação na malha. Aqui, nesse caso, a gente pode, por exemplo, criar já o que a gente precisa, de uma vez. E aí eu posso ajustar de acordo aqui com... Não está pegando ali. Ele não está lendo esse de cima, então eu vou pegar no de baixo. Aqui, aqui, aqui. Às vezes, quando ele não lê o vértice, tipo nesse caso, ó, o de baixo aqui ele lê. Como eu estou movimentando em X, ele não vai para baixo. Então eu posso pegar o snap aqui de baixo. Agora a gente cria um nesse sentido para fazer essa parte. Então, 1.
Não precisa ser inteiro, né? Vamos fazer só onde a gente precisa. Um aqui. E aí coloco no lugar. Aí a gente vai usar aquele mesmo raciocínio da outra aula de fazer o weld, né? Para juntar esses vértices aí que a gente não tem necessidade agora. Então, tipo, esses dois, weld, aumento o valor até ele juntar. Ok, esses dois, weld, pego todo mundo aqui, coloco no lugar. Mesma coisa do lado de cá, seleciona, weld, seleciona, weld, e aí coloco, opa, pegar os dois já, coloco para cá, beleza. Agora, é o seguinte, a gente sabe, eu não tenho agora aqui, igual na outra aula, que a gente tinha referência de quanto que ia descer, fazer o rebaixo, né? O que que acontece? Eu vou fazer a guia com 12 de altura. E essa partezinha minha de baixo, ela vai ter 3. Ou seja, a diferença de altura é 9. Então eu posso pegar, por exemplo, esse e esse, que é onde faz o rebaixo, e descer eles menos 0,09. Aí eu já fico com o desenho da guia certinho. Mesmo sem eu ter referência, eu faço a conta para eu ter o quanto, né, que eu vou ter de diferença aqui. Joia. Então, a calçada está feita. Vou isolar ela para ficar mais fácil de eu fazer o restante. Ok. Vou mudar o layer para guia. E vamos fazer aquele mesmo esquema. Faço um plane pela vista aqui. Posso fazer só até aqui, ó. Só para eu ter o endpoint certinho, que aqui eu não vou ter. Converto ele para poly. Pego os edges. Jogo lá do lado de lá. Aí eu preciso ter os segmentos nessa parte aqui. O primeiro eu vou colocar então nesse sentido. Eu vou ter que descer esses vértices, né? Porque ele não está com 12 aqui no caso, ele está com 9. Né? Como a gente pegou o tamanho da guia, tem 9, então eu vou pegar esses dois vértices de baixo e vou descer eles aqui, y, né? 0,03, menos 0,03. Aí eu tenho agora as medidas aqui certinho. Então, vou criar agora o connect, onde eu preciso, que é 1, 2, 3, 4. Mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Vou posicionar os vértices agora aqui no lugar que eu preciso. Nesse. Mais ou menos aqui, mais ou menos aqui. Se vocês quiserem fazer de outra maneira, isso daqui também não tem problema, tá? Beleza. Agora aqui, ó, eu movimento em X. Quando eu estou movimentando em X, ele não vai subir. Então eu posso pegar a referência aqui certinho, sem problema. Beleza. Agora é só descer esse. No caso agora aqui em Y. Desço aqui. Lado de cá. Desço aqui. Aí está feita a vista, né, dela. Dou o extrude nela. Extrude não, desculpa, o shell. Que vai ter 0,12. Agora eu vou colocar ela lá no lugar. Aqui. Então, feito isso, a gente vai converter para poly, para a gente poder chanfrar a frente dela.
esse e esse e esse. Aí a gente usa o chanfer, 0,02, e aumenta o número de segmentos. Então, até menos aqui, 0,015. Não ficar muito carregado. Prontinho. Está feita a guia. Posso voltar já todo mundo. Por fim, a gente faz a rua. Volta lá no layer da rua. Aqui. E aí a gente pode fazer só um plane mesmo. Aqui, aqui. Isso. Não tem necessidade de dar altura nele aqui agora. Vou só mover ele para baixo. Aqui quando não pega, não tem jeito, não pega de jeito nenhum. Então, vou pegar por aqui. O snap do Max é uma das coisas que é muito ruim. Se fosse igual ao snap do CAD, ia facilitar muito a vida, né? Mas ele é muito inferior. Beleza. O próximo detalhe que a gente vai fazer, ó, é esse detalhe que tem entre as duas janelas com esses frisos. Então, eu vou criar um layer. Vamos colocar como detalhe parede. Então, como a gente vai fazer isso? Posso isolar só a parede? Ó? A gente pode fazer isso de diversas maneiras, mas como é um objeto diferente, então eu não vou criar o connect aqui, dar o extrude e depois ter que dar o detach, esse tipo de coisa. Eu vou fazer direto com um objeto novo. Vou fazer uma box aqui qualquer, de qualquer tamanho. Vamos ver a altura que ela tem, para já pegar certinho. A altura da janela, 1,20. Então, 1,20. O 0,463, vou colocar 0,02. Depois a gente faz o friso para fora, né? Vamos colocar ele aqui no lugar. E aí eu sei que ele vai subir aqui, né, na altura 1 metro. Então eu vou lá no Y, 1. Converto aqui para poly. Pego os vértices e vou ajeitar esse cantinho aqui que ficou fora. Pronto. Agora é só criar os frisos nele. Então, quantos a gente tem? 1, 2, 3, 4. Então, connect. 1, 2, 3, 4. Beleza. Chamfer. 0,05. 0,05. Pego os polígonos aqui da frente. Extrude. 0,02. Pronto. Isso aí. Volto todo mundo. Beleza. Ó. Montado, então, essa parte. Agora a gente vai ter o portão lateral. São esses portões aqui. Vamos conferir se é a mesma medida todos. Esse tem 80, 80 e 80. Então tá, é um portão vazado, né, só com uns tubos aqui, por exemplo. Ou quadradinho, ou cilindro, tanto faz. Então vamos lá. Vou isolar só o muro, para ficar mais fácil da gente visualizar. E eu vou fazer esse aqui da esquerda, que está mais fácil para a gente ver o desenho dele aqui.
Então, vou criar o layer. Portão lateral, por exemplo. Mesmo esquema da janela. Vou fazer aqui o retângulo, essa parte. Vou converter para spline. 3 para entrar no spline. Vou dar o outline de... Vamos ver quanto tem aqui. O primeiro vai ter 0,05 e o segundo 0,02. Então, 0,05. Vou dar um extrude nele de 0,07. Crio a outra, o outro retângulo, converto para spline, spline, 0,02. E vou dar um extrude nele de 0,05. Aí esse daqui eu vou deixar ele centralizado, que aí a gente enxerga os dois lados, tá? Aí eu tenho aqui, cada pecinha dessa daqui vai ter 0,2. Então, vou fazer quadradinho mesmo. Posso fazer isso com a box aqui. Só para pegar o tamanho, vou usar os endpoints que eu tenho. 0,02. Posso centralizar certinho, né? E aqui, depois, se vocês quiserem contar certinho quantos tem para ficar igualzinho, pode contar. Mas aí eu só vou fazer uma cópia. E dar uma ajeitada no olho mesmo. Mas depois vocês podem ver ali certinho o tamanho de cada um. Não é certo o que eu estou fazendo, tá? Ficar ajustando assim. Visualmente, depois a gente nem percebe a diferença, mas em todo caso é melhor fazer no tamanho certinho. Pronto. E agora eu vou só colocar no lugar aqui. Vou deixar no meio. Não é nenhum desenho de portão super detalhado, mas a gente sabe que os recursos para fazer ele detalhado são os mesmos. Só questão de ter uma referência para a gente seguir. Beleza. Tá feito, né, os portões. Vamos voltar. Ok. Beleza. Agora vamos fazer a pingadeira que ficou faltando aqui. E aí a gente pode fazer também a pingadeira no muro, né? Para dar um acabamentozinho ali. Pode ser tudo no mesmo layer. Pingadeira. Pingadeira. Joia. Então o que eu vou fazer? Vou pegar isso daqui. Esse polígono. Vou dar um extrude nele de 0,02. Aqui. E aí eu pego esse lado. Se eu quiser fazer para dentro também é a mesma coisa, tá? Eu extrudo de novo, só que agora como local normal. Aí eu tenho que pegar isso daqui, ó. Deixa eu isolar ele. Porque do jeito que tá, ele não vai ficar no layer certo, né? Porque eu só dei o extrude. Então eu tenho que selecionar tudo que faz parte da pingadeira. Essa parte, esse. E dar o detalhe. Posso deixar como objeto 2 mesmo, porque eu vou trocar ali o layer dele.
Então, aí eu abro o layer, pingadeira, né? Vou colocar em outro aqui. Seleciono a pingadeira, e adiciono o objeto nela. Senão ela vai ficar no mesmo objeto da floreira. Beleza. Nos muros, ó, a mesma coisa. Então, seleciono os polígonos de cima. Eu posso já dar uma outra maneira agora, tá? Posso dar o detach nele já, para tirar ele dessa seleção. Isolo ele. Já coloco ele no layer certo. Então, pingadeira, adiciono. E aí eu faço o quê? Todos os polígonos, ó, extrude, 0,02. E depois eu faço, né, aquelas outras partes que eu preciso fazer aqui a pingadeira. Deu um erro aqui em alguma coisa. Não. Aí é só selecionar e depois dar o extrude. Bom, vou fazer nessa parte só, porque aí o restante vocês já sabem como fazer. Então, vou extrude, colocar o normal, fazer. Ah, entendi por que deu aquele erro. Pera aí. Deixa eu voltar. Deu um errinho aqui, ó, nessa parte. Né, ó, que ele subiu tudo torto aqui. É que na hora, como eu repeti o extrude que eu tinha feito, nessa hora, ó, tava como local normal. Ele tá lendo alguma coisa errada. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer diferente. Vamos pegar isso daqui, vamos dar o shell, para não ter esse erro, né? E aí vamos colocar no outer mount, 0,02. Só para não correr o risco de dar erro. E aí converte para poly. Aí depois é só pegar os polígonos certinho e dar o extrude, tá? Beleza. Ok. Feito isso, então, o telhado. Telhado, ó, a gente pode fazer esse telhado de duas maneiras. A gente pode fazer essa parte externa como laje ou direto, mas aqui a gente vai fazer naquele mesmo raciocínio para a gente fazer o cálculo certinho do nosso telhado, como se fosse só o beiral mesmo. Então vamos lá. Primeiro passo, a gente vai criar as linhas. Nessa parte e aqui. Agora ali a gente vai ter onde está o volume ali, a gente vai ter que fazer um recorte certinho dele. Depois a gente calcula a altura certinha. Ótimo. Vou esconder isso aqui. Vamos criar o layer, né? Quando vocês esquecerem assim de fazer o layer igual agora, eu não fiz antes, não demora muito para lembrar não, para não ter problema depois. Então, seleciono o que é do meu telhado e adiciono. Beleza. Então, agora vou dar o attach em todas as linhas. Vamos isolar só essa parte. Trocar a cor aqui, deixar mais forte. Agora é aquele esquema do cálculo do telhado. A gente vai imaginar que esse telhado tenha 30% de inclinação. Então eu vou lá na minha planta e vou medir.
dessa parte até aqui, 3,92. Então, CAL 3,92 vezes 0,3, 1,17,6. Então, eu vou pegar esse. Antes, né, vamos já deixar todo mundo como corner, para não ter nenhum risco. Então, esse e esse, 1,176. Então, em Z, 1,176. Agora, a gente vai ter essa outra parte, que vai ser daqui até aqui, 3,18. Então, 3,18 vezes 0,3, 0,954. Então, esses dois, vírgula 954. Joia. Para conferir, ó, é só vocês olharem, por exemplo, aqui na vista front, essa subidinha que a gente fez aqui, onde está o volume, ela tem que estar exatamente na mesma inclinação dessa uma da frente. Então, a gente não consegue enxergar. Então, tá beleza. Feito isso, a gente utiliza o shell para dar a espessura. Sempre lembrando qual é o correto para a gente usar, tá? Para não ficar buraco. Então, ao invés do outer amount, a gente utiliza o inner amount. Então, 0,02. Posso voltar aqui. Com hide all. E agora eu vou fazer o volume. Esse volume eu vou fazer como? Eu vou fazer uma box, dar um inset e baixar o restante. Ou posso fazer um retângulo, fazer o outline, dar o extrude. Como a parte de dentro não dá para ver, e depois a gente põe uma laje por cima, então vamos fazer diferente. Ó, a box, vou pegar daqui, vamos ver a altura dela. Se, ó, até aqui, né, até essa parte que é o beiral, a gente tem 2,80, então ela vai ser daqui até aqui, é o que ela vai ter a mais, 1,1740. Então a box, 1,174. Vamos dar uma olhada aqui na lateral para ver, ó. Mesma coisa. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai converter ela para poly. Pega o polígono de cima, inset. Quanto que é a parede mesmo? 1,13. 1,13. Ok. Dou extrude negativo. Qualquer tamanho aqui, só para ficar isso daí. Vou criar um layer para ele. De novo, eu esqueci. Vamos colocar como volume. E vou adicionar ele aqui. Ok. Depois a gente tem a laje ali, que a gente já pode copiar para dentro dele. Já. Essa daqui. Vamos pegar aqui. E por aqui. Deixa uma distância aqui. Beleza. Aqui a gente tem uma pingadeira também. Então, seleciono o polígono. Já vou dar o detach. Vamos isolar ele. Trocar o layer dele para pingadeiro. Aí, para não dar aquele erro, shell. Agora no outer amount, 0,03. Posso converter para poly. E aí pegar aqueles polígonos aqui de fora.
dá o extrude, local normal, vírgula 03. Pronto. Vou trocar a cor só para visualizar. Beleza. Agora a gente vai colocar ele em cima da casa. Então, a referência que a gente vai usar, a parede da casa é essa, né? Então, eu vou pegar por aqui, arrumar o eixo aqui, e colocar aqui em cima. Quando eu fizer isso, ó, mesmo esquema lá que eu falei da churrasqueira, se eu mover eles para cima, eu não posso deixar eles alinhados dessa maneira, né? Ou a parte de cima, porque eu tenho beiral. Se eu deixar alinhado assim, o que que acontece? Fica voando uma parte. A parede não encosta, né, nessa parte do beiral. Então eu tenho que descer, né? Depois eu ajusto só a altura do volume também. Então, se eu tenho 60 de beiral, vou conferir aqui, ó, 60. Então, 60,6 vezes 0,3. O telhado tem que estar 18 para baixo. Então, esses que eu selecionei, ó, como eu estou na perspectiva em Z, menos 0,18. Aí fica alinhado certinho. Depois que a gente coloca a telha, tudo, né, essas linhazinhas aparecem, mas no render não vai ter problema. Joia. E aí eu tenho que pegar o meu volume aqui, ó, e consertar esses vértices, porque agora eles vão ficar dentro, né, da parede. Então eu posso pegar na vista lateral aqui, e ajustar eles aqui para ficar certinho, para não ficar nada um em cima do outro. Pronto. É isso aí. Olha só. Montadinho, né? Se fosse fazer uma vista de fachada, estaria aí tudo montado já para fazer essa imagem. Então é isso. Tudo montado, né? Tudo certo. Tudo. Então, ó, deu para perceber que a gente utiliza sempre os mesmos recursos para chegar num resultado, às vezes, diferente, né? Às vezes, alguma outra coisa diferente ou a mais que a gente faça, mas o esquema é o mesmo. Tem, antes que eu esqueça, está tudo pronto, não. Tem uma tabeirinha aqui. Essa tabeirinha a gente pode fazer, por exemplo, ó, a beira. Vou fazer com a line. Aqui. Opa. Começar daqui. Outline, vamos colocar vírgula 0,2 e o extrude, vírgula, conferir aqui, vírgula 15. Agora sim. Maravilha. Montadinho, tudo, modelagem certinha. Apesar de ser uma casa simplesinha, daria uma imagem até legal, né? Se a gente fosse aprimorar. Então a gente vai acabar utilizando essa modelagem mais para frente para a gente poder criar uma imagem legal disso daí.
Espero que vocês tenham entendido, então, todos esses recursos, né? Tá bem, agora acho que fixo já na cabeça de vocês, né? A maneira de se fazer isso daí. A gente vai ter mais uma aula de modelagem, que vai ser a aula de modelagem de layout. E aí a gente encerra, por hora, né? Essa parte de teoria e prática de modelagem. Aí eu vou só cobrar de vocês em exercícios. E aí a gente vai aprimorando as dúvidas que vocês forem tendo, a gente vai tirando. Então, bons estudos, até a próxima aula. Tchau!